Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel, seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Você gostaria de receber gratuitamente ensinamentos da Rap Science no seu WhatsApp? É só clicar no link na descrição deste vídeo que você envia uma mensagem para mim. Aí eu cadastro você e você receberá gratuitamente mensagens no seu WhatsApp. Entrando no tema de hoje, falando sobre o tema de hoje, se na vida há sofrimentos e a nossa vida é temporária, o que realmente é importante? Considerando o mundo material, o que realmente é importante não é o que é material, e sim aquilo que é espiritual. O mestre Okawa chama isso de ser amado pelo Senhor. Aqui nesse livro, Meus Amados Atravessem o Vale de Lágrimas, o mestre Okawa ele aborda esse assunto, que a maior felicidade do ser humano é poder ser amado pelo Senhor Alcantara. Isso que realmente é a verdadeira felicidade. No cristianismo, isso é chamado de amor ágape. Ele é um amor puro, aquele amor no qual você se sente feliz puramente em ser amado pelo Senhor Alcantara. São Francisco de Assis era uma pessoa dessa natureza, e quando a gente fala sobre pureza da alma, eu me recordo de uma mensagem espiritual que o mestre conduziu, que é da Santa Clara, não sei se todos conhecem. A Santa Clara foi quem ajudou São Francisco de Assis. São Francisco de Assis ele tinha uma ajudante e era Santa Clara. Santa Clara ela viveu no mesmo lugar a vida toda, fazendo as mesmas coisas. Ela preparava as refeições de São Francisco de Assis, ela buscava manter o ambiente limpo, meditava, orava a vida inteira, décadas e décadas e décadas no mesmo lugar, uma casinha ali, fazendo as mesmas coisas durante muito tempo. E nessa mensagem espiritual foi perguntado para Santa Clara como que ela conseguiu fazer isso, no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas durante tanto tempo. E ela respondeu, e essa resposta dela me marcou muito. Ela disse o seguinte: para mim, o amor de Deus é o suficiente. Se eu tiver o amor de Deus, se eu me sentir amado por Deus, é o suficiente para a minha vida. E ela viveu a vida toda dessa maneira. E para nós, a gente ter essa vida espiritual, que é o ponto-chave. Não é só a espiritualidade, mas é realmente ter a fé no centro da sua vida, você se sentir uma pessoa amada por Deus e com isso poder amar as outras pessoas. Mas o material não é importante? É claro que ele é importante. Tem uma frase do Jim Rohn. Jim Rohn ele foi um milionário estadunidense, ele foi empreendedor, vendedor, ele era multimilionário. Tem uma frase dele que é o seguinte: a frase é a seguinte: eu prefiro morar numa tenda, mas ter amor, do que morar numa mansão e não ter nenhum. Ele quis dizer que o amor é tão importante que mesmo ele morando numa mansão, ele preferia morar numa barraca em qualquer lugar, mas ter amor naquela vida, do que viver numa mansão e não ter amor nenhum. Isso que, então, o amor não é algo teórico, é algo prático, é algo que a gente sente no nosso dia a dia. E o que a gente deve primeiro fazer para conseguir ser amado pelo Senhor Alcantara? O primeiro ponto é o controle do ego. A gente acaba ao longo da vida ficando muito egocêntrico, a gente acaba sendo o juiz de tudo. O nosso ego, ele começa a condenar tudo o que acontece. A gente implica com pequenas coisas, principalmente com as pessoas à nossa volta. A gente julga as pessoas, a gente julga o ensinamento, critica isso, critica aquilo. Isso é o nosso ego agindo. Porém, a verdadeira postura do discípulo é a postura da obediência. Você estudar o ensinamento, ouvir o ensinamento, aprender o ensinamento e buscar viver a sua vida com base no ensinamento. Isso é chamado de obediência. É uma palavra dura de ouvir, principalmente na civilização revoltada de hoje, mas a gente tem que ter obediência aos ensinamentos. Inclusive, o mestre comenta que a gente acaba julgando o que acontece com o que a gente lê em jornal, lê em revista ou na televisão, mas isso não é correto. A gente busca ser muito obediente. Então, o mestre Okawa está pregando isso, o ensinamento é esse,
Eu vou ouvir esse ensinamento, eu vou interpretar esse ensinamento, vou estudar ele, entender, digerir, e aí então eu vou praticar esse ensinamento. Se eu não entender o ensinamento, eu não vou julgar o ensinamento. Eu vou buscar me esforçar para entender o que o mestre está pregando. Por exemplo, o romance O Estigma Oculto, até hoje na minha vida como discípulo, foi o mais difícil de entender, porque o mestre Okawa, ano passado, um ano duro, pregou um livro que falava sobre o Apocalipse. A gente estava no fundo do poço, e o mestre escreveu um livro dizendo que ia acabar, que estava tudo, já era. Quando eu li o Estigma Oculto 2, eu pensei em desistir. Eu falei, eu não vou mais me esforçar. Falei, acabou, não tem mais. Olha o mestre falando aí que vai ter enchente, vai acabar tudo. Falei, já era, vou largar, não tem mais por que eu me esforçar. E esse foi um momento de prova da fé. No momento em que eu pensei, acabou, me veio o livro As Leis do Sol e o livro As Leis Douradas, no qual o mestre ensina que o Senhor nunca abandona a humanidade. E o processo de reflexão iniciou. O mestre, na minha interpretação, ele escreveu esse romance para dar um chacoalhão na humanidade, para todo mundo começar a mudar, e não para só assustar a humanidade. Então a gente tem que buscar refletir sobre essa questão e evitar julgar o ensinamento. É esse que é o ponto-chave. A gente acaba julgando muito. Ah, eu não gosto desse ensinamento. Isso aqui eu não estudo, não. Isso não é uma postura de obediência. E é importante que a gente abra a nossa mente, abra o nosso coração para buscar entender os ensinamentos do mestre sem julgar o ensinamento, sem julgar. O aprendizado, ele começa na aceitação. E tem muitas vezes que é difícil mesmo. O ensinamento, na verdade, ele tira a gente da zona de conforto. Ele tira a gente. Que nem é fácil ter raiva. Quando você está com raiva, você está na zona de conforto. Mas e compreender alguém? Você tem que sair da zona de conforto para perdoar. Tem coisa mais difícil que o perdão? Tem coisa mais difícil que perdoar alguém. Porém, se o mestre está falando que a gente tem que perdoar, é nosso trabalho, então, como discípulo, buscar o perdão. Além disso, é fundamental a postura da devoção, no qual a gente vive pela fé. Falando da fé, tem um filme, eu sugiro também, quem tiver interesse em assistir, que é a história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na Bíblia, no Novo Testamento, tem as cartas de Paulo, são em torno de 32 cartas. E foi feito um filme com base na vida de São Paulo. E ele foi decapitado pelos imperadores romanos. E tem uma cena do filme que ele está num barco, antes de ser decapitado, ele foi ver o mar pela última vez, e tinha um soldado romano junto com ele nesse barco, e São Paulo pegou a água assim do oceano e falou assim: quem não acredita em Deus só consegue enxergar a água que está na minha mão. Quem acredita em Deus vê o oceano todo. Eu achei muito bonita essa parte. Então, aquela água que está escorrendo pelos dedos, você consegue enxergar só no mundo material. Mas quando você tem fé, você vê o oceano todo. Isso que é uma vida com base na fé. Quando você compreende o todo, você não vai mais buscar julgar. Você vai aceitar, você vai praticar e você vai aprender. Isso que é uma postura de obediência. Então a gente tem que colocar a obediência, o amor pelo Senhor no centro da nossa vida. E agora vem um ponto muito importante, que é a questão do medo. Medo é uma palavra que ela está no ar. A gente acaba tendo muito medo, principalmente em relação ao futuro. Você pode dividir as suas preocupações em duas partes, 50% a 50%. Primeiro 50%, o que é? A vontade de receber amor das outras pessoas. O desejo de ser amado. Isso é metade dos seus sofrimentos. A outra metade dos sofrimentos vem do medo, em relação à família, em relação a você, em relação à sua saúde. E o que acontece? Quando você tem medo, o seu subconsciente, ele entende aquele medo. E você começa a arrastar para você aquilo que você tem tanto medo. Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem: o que eu mais temia acabou acontecendo. Eu tinha muito medo disso e isso acabou acontecendo.
É porque o que a gente tem medo acaba infectando o seu subconsciente. O seu subconsciente, ele não tem julgamento, ele faz o que você mandar. E a partir do momento que você tiver medo, o seu subconsciente ele vai executar aquilo que você tem medo. Por isso, quando você tem fé em Deus, você busca substituir o medo pela crença. Ao invés de você ficar preocupado com o futuro, ansioso, afobado, por que não entregar o futuro na mão do Senhor Alcantário? Realmente acreditar que a humanidade está na mão do Senhor e que no final tudo vai ficar bem. Esse que é o poder da fé. As preocupações e sofrimentos são criados por nós mesmos. É a nossa própria mente que acaba criando essas preocupações. Mas a gente deve ter a consciência primeiro que quem cria o sofrimento somos nós mesmos. E assim como a gente cria o sofrimento, você consegue destruir o seu sofrimento. Esse que é o poder da crença, o poder da fé. Uma pessoa que tinha muita fé em Deus, e não sei se todos sabem, é o Ayrton Senna. O Senna, ele era uma pessoa de profunda fé em Deus. Inclusive, isso é uma coisa particular minha, pessoal, foi lançado um documentário do Ayrton Senna em 2010, mais ou menos. E essa foi uma época que eu era ateu, né? Eu não acreditava em Deus, nada. Ateu revoltado ainda, né? A pior raça. E alguns meses antes, eu comecei a me questionar da existência de Deus. Será que ele não existia mesmo? Será que isso aqui é só matéria? Começou a me vir essa pergunta. Todo mundo faz essa pergunta alguma vez na vida, uns antes, outros depois. Será que é só isso? Não é possível, cara. Será que quando a vida acaba, tudo acaba? Principalmente se você tem alguém perto de você que já faleceu, o questionamento aumenta. Por exemplo, meu pai faleceu em 95. Aí eu ficava pensando, será que ele faleceu e acabou? Não é possível, cara. Não é possível. Você começa a ficar inconformado com o sopro que é a vida, o nada que é a vida. E em março desse ano saiu o documentário do Senna. E ele é um ídolo para mim. Ao assistir o documentário, tem um trecho que o Senna fala assim, que ele estava andando de Fórmula 1 e Deus conversou com ele, no Japão ainda, por incrível que pareça, lá em Suzuka. E quando ele ganhou Interlagos em 91, ele falou que quem deu a vitória para ele foi Deus. Aquilo foi um momento no qual teve uma mudança de chave na minha cabeça. Eu falei, peraí, se o Senna era assim, então talvez ele realmente exista. Depois de uns 6 meses foi que eu conheci o ensinamento da Reb Science e aqui estamos. Então, isso é a fé, você acreditar. Você realmente acreditar. Chega uma hora que você começa a perder interesse até pelo mundo material, porque tem algo que não preenche você. Era isso que eu sentia na época. É como se você tivesse uma fome que ninguém consegue te alimentar. Você busca, come e não fica satisfeito. Quando você coloca a fé na sua vida, você se preenche, porque era a fé que você estava precisando. Era esse amor divino, na verdade, que a sua mente precisava. E todos nós, então, vamos passar por isso em algum momento da nossa vida. Então, a gente tem que buscar essa postura de dissipar o nosso medo com a força da fé. Realmente ter a capacidade de entregar a nossa vida, entregar o seu futuro nas mãos do Senhor Alcantar. E viver a sua vida com base no espiritual, e não só com base no material. Pode parecer fácil de falar, mas é um desafio diário você ter uma vida espiritual vivendo no mundo material. E antes da gente assistir ao trecho de palestra do mestre, tem um último ensinamento que, falando sobre a fé, como que a gente faz para praticar a fé? Eu acho que todo mundo tem essa indagação. Como que eu faço para praticar? Já que a fé é tão importante, qual que é a prática? Acho que todo mundo... Porque a fé é algo... Você não enxerga ela. Mas como que eu faço para ela ser concreta?
No último capítulo do livro As Leis de Messias, o Amor de Messias, o mestre Okawa cita uma frase do apóstolo João. O apóstolo João tem uma frase que, resumindo ela, é o seguinte: os egoístas não têm fé. Os egoístas não têm fé. Pessoas que são egocêntricas não têm fé. Então, disso, o que você conclui? Que quando você começa a amar outras pessoas, você está colocando a sua fé em prática. Quando você deixa de viver só para si e você busca viver em benefício às outras pessoas, você deixa de ser egoísta, você está colocando a sua fé em prática. Esse que é o ponto-chave. Quando você deixa de ser uma pessoa que busca só a sobrevivência, você então está aprofundando a sua fé. Existe a parte da prática do desapego, isso a gente pratica também. Vir à igreja, efetuar as doações, orar, meditar, tudo isso você diminui os apegos. Mas a prática da fé, ela vem de você buscar amar outras pessoas. E o que é amar alguém? Isso é até filosófico. O que é amar alguém? Como que eu sei que eu estou amando alguém? Isso também eu sempre me questionava. O que é amar uma pessoa? No livro Ame, Nutra e Perdoe, o mestre responde isso. Ele diz: se você não consegue amar alguém, então compreenda aquela pessoa. Pois quando você busca compreender, você está amando. Quando você busca compreender alguém, você está amando aquela pessoa. Na vida, a gente tem, falando de maneira grosseira, duas opções. Ou você é um juiz, ou você é um aluno. Se você for um juiz, você vai julgar tudo e todos. Se você for um aluno, você vai buscar aprender com tudo e todos. Aquele que é egoísta é o juiz, sempre apontando o dedo. O outro está errado, o outro isso, o outro aquilo, isso está... Tem muita coisa errada? Tem. Porém, claro, como o mestre ensina, tem crítica, tem coisa que é importante você falar. A gente não precisa ser um fraco bem intencionado. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se tem alguma coisa errada, eu falo. No dia a dia, isso você tem que falar. Porém, quando o assunto são as outras pessoas, se você busca compreender as outras pessoas, então, no caso, você está amando elas. E é na religião que você aprende isso. Como que você consegue perdoar alguém? Quando você ama tanto Deus, você ama tanto o Senhor Alcantari, que você diz: eu estou sendo tão amado pelo Senhor, que eu vou buscar amar outras pessoas também. Que eu vou buscar perdoar outras pessoas. Quem já perdoou alguém, sabe o que é o perdão. O perdão, ele é um dos sentimentos mais incríveis que tem para o ser humano. Você se liberta quando você perdoa. Ele é um estado mental religioso. Então, o primeiro passo na religião é você amar a Deus, amar o Senhor Alcantari. E depois é você amar as outras pessoas. A gente tem que se comprometer com esse espírito de amar e compreender as outras pessoas. A Madre Teresa de Calcutá, ela tem uma frase que é: quando você está julgando alguém, você não tem tempo para amar essa pessoa. Ou você ama uma pessoa, ou você julga ela. Ou seja, ou você compreende uma pessoa, ou você julga aquela pessoa. Esse que é o nosso grande desafio em colocar a fé no centro da vida. Viver com base na fé não é algo fácil, mas é o que realmente dá significado para o ser humano. Acho que todo mundo aqui, o pessoal que está aqui, o pessoal que também que acompanha a gravação, já se questionou o sentido da vida, ou por que eu estou vivendo. Falando de forma simples, você aumentar o calibre da sua alma, conforme você vai conhecendo uma série de pessoas e passando por uma série de situações. Quanto mais pessoas você conhece, quanto mais dificuldades você tem, maior vai ser o calibre da sua alma. Desde que você busque se lapidar, se transformar para aumentar esse calibre da sua alma. E esse que é o nosso desafio diário. Um exemplo do desafio diário lógico que vocês já sabem que exemplo que eu vou dar, né? Do trânsito. O trânsito é um grande exemplo da prática do amor. Por quê? Façam a experiência. Trânsito que eu digo pode ser no carro, você andando a pé, dentro do ônibus.
Se você vive na autoproteção, você dirige, ou você anda, ou você se locomove de forma agressiva. A sua pressa é sempre a maior. Então você vai ultrapassar os outros, você vai passar no vermelho, vai fazer várias coisas, porque é a sua pressa, você que está no centro. Quando você dirige, ou você anda na rua, qualquer coisa que seja, de forma compreensiva, você busca olhar a pessoa ao seu redor, olhar as pessoas ao seu redor e dirigir ou andar de forma que você colabore com as outras pessoas. É um exemplo trivial, mas é uma excelente prática. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o hábito, né, de conversar no ônibus, aqui mais, né, mais provinciano, conversa no ônibus, conversa na rua, enfim. Hoje mesmo eu fui na padaria, eu estava saindo e o rapaz deixou o carro passar e começou a conversar comigo. Dois loucos, né? Um no carro, outro no outro. Isso é algo que tem amor ali. Você fica feliz quando uma coisa dessa acontece. Ou você dá passagem para alguém, qualquer coisa. Esse é um tipo de vida que você tem amor dentro da sua vida. Você tem compreensão. E tudo isso, por mais simplório que seja, acaba sendo a base de uma vida de fé. Agora a gente vai assistir a um trecho de palestra do Mestre Okawa, no qual ele fala sobre esses dois princípios da religião, que primeiro é amar a Deus e segundo é você amar as outras pessoas. Vamos lá. Bom, esse foi o trecho de palestra do Mestre Okawa, e o primeiro princípio da felicidade é o princípio do amor. E isso não é algo aleatório. O mestre ensinou o primeiro princípio da felicidade como o princípio do amor por um propósito, porque quando a gente está desanimado, a gente está insatisfeito, a grande parte das vezes é porque a gente não acha que está sendo amado o suficiente. Agora, quando você acredita no Senhor Alcantara e você acredita que Ele ama você, você vai buscar viver uma vida de retribuição. E quando você vive uma vida de retribuição, não tem sofrimento. Ou seu sofrimento diminui muito, porque você acredita que você é amado. Primeiro, a gente é amado, o primeiro nível de amor que a gente tem que reconhecer é quando a gente é amado pelas pessoas à nossa volta. Nossos amigos, nossos pais, os parentes, familiares, enfim. Você tem que reconhecer o amor que você está recebendo. E segundo, você tem que reconhecer o amor de Deus, o amor do Senhor Alcantara, e afirmar isso para você. Eu mesmo faço isso ao longo do dia, ao longo da semana. Eu busco lembrar o quanto amado eu estou sendo pelo Senhor Alcantara. Você tem que, em pensamento, lembrar isso, porque isso vai girar essa turbina de energia para você. Quando a gente está insatisfeito, a gente está reclamando, e lógico, todo mundo reclama, a gente acaba ficando amargurado, achando que não está sendo amado o suficiente. E realmente, se a gente esperar alguma coisa das outras pessoas, a gente vai se frustrar demais. O nosso trabalho, então, é, ao invés de cobrar, começar a dar para as outras pessoas. Mas essa fonte vem da convicção de que você está sendo amado pelo Senhor Alcantara. Por isso que a prática é importante. Vir à igreja é importante. Estudar o ensinamento é importante. Tudo isso, você está conhecendo Deus. Está conhecendo Alcantara. Ler um livro da Rap Science é diferente de você ler um livro de uma livraria, não menosprezando outros livros. Eu também leio outros autores. Porém, você está conhecendo Alcantara através daquelas palavras. E quanto mais você conhece ele, mais você se aproxima dele. E quanto mais perto você está dele, mais você sente o amor dele. E, dessa forma, você vai querer retribuir. Esse é um estilo de vida no qual você está construindo um ser humano, o caráter de um ser humano. Inclusive, o último ponto de hoje, esse livro, Meus Amados Atravessem o Vale de Lágrimas, que é um livro interno da Rap Science, teve um fato, já contei essa história, mas faz tempo, até eu tinha esquecido que eu tinha contado, que não é difícil, né? Tanto tempo que faz. Quando eu estava em treinamento no Japão, eu fui para Osaka uma vez,
E tinha uma garota lá que ela fez um seminário desse livro. Lá no Japão foi feito um seminário desse livro. E eu estava conversando com ela, ela é uma pessoa muito feliz, assim, conversando, alegre, né? Aí eu falei, como que você consegue ser tão feliz assim? O que você tem? Ela falou, olha, isso é recente, ela falou. Não faz muito tempo que eu comecei a sentir alegria. Eu falei, mas o que você sentia antes? Ela falou, eu senti tristeza por muito tempo, fiquei muito mal, e na verdade foi a minha mãe que falou para eu fazer esse seminário, porque ela achou que eu não tinha mais jeito, de tanto desânimo que ela sentia. E quando ela fez o seminário desse livro, ela falou que naquele seminário ela sentiu que realmente ela era amada, que ela não estava jogada nesse planeta, que o Sr. Alcantara amava ela, mas ela sentiu isso na alma dela. E ela teve essa alegria. Mas não é uma alegria fácil de você perder. É aí que está, é uma alegria que ela se transforma em felicidade. Que a grande diferença entre a alegria e a felicidade é o tempo que cada uma dura. A alegria, ela é momentânea. Você está alegre. Felicidade é algo contínuo. Essa é a grande diferença. Quando você conhece a fé, você se torna feliz numa verdadeira essência. Mas é aquela felicidade que você leva desse mundo para o outro mundo. Por exemplo, quando você adquire um bem material, você está alegre. Você fica alegre com aquilo. Mas não necessariamente aquilo vai se tornar felicidade. Porque aquilo pode quebrar, aquilo pode acabar, alguém pode comprar o melhor que você, e a sua alegria acaba, porque ela é momentânea. Agora, quando você realmente aprimora e eleva a sua fé, então é que você tem a verdadeira felicidade. Então esse que é o ponto fundamental de hoje, mesmo que na nossa vida haja sofrimentos, mesmo que a nossa vida seja temporária, tudo que você aprender aqui e toda a capacidade de amar que você conseguir desenvolver, você consegue levar para o outro mundo. Por isso que vale a pena. Vale a pena o estudo, vale a pena o esforço, vale a pena a prática, porque tudo isso você vai conseguir levar para o outro mundo, sendo que lá é a nossa verdadeira morada. Então, encerro o ensinamento de hoje. Só para finalizar, amanhã a gente vai ter um primeiro estudo desse livro, Vivendo Sem Estresse. Então, o estudo do livro vai ser das 10 ao meio-dia. A gente basicamente vai estudar um capítulo por sessão. Então, amanhã vão ser 3 temas, que é como superar o estresse nos relacionamentos, como superar o estresse financeiro e como eliminar as preocupações com envelhecimento. São as 3 grandes preocupações humanas. Amanhã a gente vai aprender como a gente faz para eliminar esses tipos de estresse. É muito sugerido que quem vier traga o livro, porque a gente sublinha os trechos, eu explico em cima do texto do livro. Então, é sugerido que quem fizer, a inscrição pode ser feita na planilha ali ao fundo, é só preencher o seu nome. Então, é sugerido que traga o livro e há uma doação de gratidão de R$25 pela participação no estudo. Então, quem tiver interesse é só fazer a inscrição ali na planilha. A gente vai começar agora, quinzenalmente, os estudos do livro para poder aprofundar no ensinamento. Como eu disse, você lê um livro do mestre, não é você ler um livro comum. Quanto mais você lê os livros, mais você entende o Sr. Alcantara, mais você se aproxima dele. Tem pessoa que se aproxima do Senhor de outras formas, orando, participando dos Kigans, mas a gente sempre tem que colocar o estudo como um meio, porque o segundo princípio da felicidade é o conhecimento. E, como a gente fala, saco vazio não para em pé. Se a gente não está estudando, se a gente não está aprendendo, a gente acaba não tendo estrutura para conseguir encarar a nossa vida. Então, esse foi o ensinamento de hoje. Agradeço a presença de todos.